Você vai assistir agora Hora da Verdade. Um pássaro percebe a porta da sua gaiola aberta e vê ali a oportunidade de libertar-se. Contudo, pensa no preço que terá que pagar ao sair. Terá que voar atrás de comida, moradia e água todos os dias. Se atravessar aquela porta, perderá a segurança e o aconchego. Irá se deparar com lugares desconhecidos, noites escuras, predadores, enfrentará inúmeros desafios para manter seu sustento e permanecer vivo. Ao seu lado, outro pássaro está preso em outra gaiola, mas a porta está trancada. Dias e dias fica ali à espreita, rezando para que a porta um dia se abra. Para ele, a liberdade de voar é o seu alimento, sua moradia e sua razão de existir. Pássaros, gaiolas e portas. A vida não é muito mais que isso. Muito boa noite para você. Nós estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade. Eu posso dizer a verdade para você, eu estou num voo cego aqui, porque nós estamos tendo um problema técnico aqui, eu não estou tendo a minha imagem. Então talvez a gente tenha começado o programa muito abruptamente, mas a gente vai nesse voo com certeza, porque eu estou muito bem acompanhado, eu estou com o campeão mundial de parapente que está aqui comigo, o Sérgio Sampaio. Sérgio, boa noite. A gente vai voar junto até as 9 da noite. Então eu estou muito bem acompanhado nesse voo, que eu estou meio cego aqui, mas com você a gente fica mais tranquilo. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Ilha. Eu que agradeço aí. Você é Poços Caldense, nascido aqui? Sou Poços Caldense, nascido e criado. Nascido e criado em Poços. Conta um pouquinho pra gente, porque quando eu divulgo as pessoas que vêm aqui, muita gente, né, comenta sobre um outro. No teu caso específico, muita gente comentou comigo, nossa, que bom, tal. Inclusive eu errei o nome do Sérgio inicialmente quando fui divulgar, eu coloquei lá um Garcia, onde não tem nada a ver. Mas o Sérgio Sampaio, você é de família Poços Caldense, nascido aqui. Como é que começou essa tua trajetória de voo, assim? Como é que porque geralmente as pessoas falam assim, eu queria ser piloto de avião, essas coisas. Como é que foi a tua chegada nesse universo? Foi total influência de família. Meus tios começaram a voar há muito tempo, até conhecido o tio Carlos. E aí meu pai foi na onda e eu acompanhava muito meu pai nas aulas de voo. E na rampa ali, porque tem uma idade mínima para voar, né? Você precisa ser maior de idade para voar. Hoje eu acredito que com alguma autorização, menor de idade pode voar também, mas eu não podia voar, então eu ficava acompanhando meu pai na rampa. E aí eu fui aqui em Poços mesmo, na rampa ali, de voo livre. Isso. E eu ficava mais ali, como eu não podia voar, eu ficava brincando com a vela dele, com o equipamento dele, e treinando inflagem e tal. E aí quando eu pude voar, na verdade não quando eu pude, porque meu tio me soltou um pouco antes. Um pouco antes do que podia. Um pouco antes do que podia, você já começou a voar. Então eu comecei a voar com 16 anos, cara. Com 16 anos, aqui na rampa mesmo. Né? Mas aí já vai entrar numa outra ideia, porque verdadeiramente é muito legal você ser leigo sobre determinado assunto, porque tem coisas muito básicas que a gente não sabe diferenciar, né? Por exemplo, qual a diferença aí entre paraglider, parapente, asa delta? O paraglider e o parapente é só nomenclatura, um é inglês e o outro é francês. Mas, e a gente usa falar mais parapente, é mais fácil a comunicação. Até porque é mais aportuguesado, é mais fácil, né, de falar. E a asa delta já é um outro esporte. A asa delta é aquela asa rígida, né, onde você voa deitado. E o paraglider não, o paraglider é uma vela, é um pano, né, pode-se dizer assim, que a gente voa numa cadeirinha. Então, assim, é voo livre do mesmo jeito, mas são esportes um pouquinho diferentes. E por que você optou? Porque ali eu acho que tem, na rampa aqui em Poços, tem a asa delta e tem paraglider, não? Assim, aqui a gente tem poucos pilotos. Eu acho que hoje em dia a gente não tem nenhum piloto que voa de asa. Porque a asa ela é um pouco mais complicada, porque a asa a estrutura dela é muito grande, ela é muito pesada, então você precisa necessariamente de um carro para te buscar, para te levar. E, por exemplo, lá no Pico eu acho que tem muito piloto de asa. Aqui em Poços já não. Aqui só no Pico do Gavião em Andradas. Pico do Gavião, que é nossas rampas vizinhas. Aqui a gente sempre está lá, o pessoal sempre está aqui. E aqui eu acho que o único piloto que
restava, e eu acho que era o Baiano, que faleceu há pouco tempo, e ele que criou a rampa aqui, né? É o grande baiano, né? Que Baiano, foi para os Estados Unidos, voltou, e é um ícone, Isso. um símbolo. Tanto que a nossa rampa hoje chama Rampa do Baiano, Rampa até do tem uma Baiano. homenagem para ele lá. É. E o parapente não, o parapente você dobra ele fica do tamanho de uma mochila, você pode pousar no quintal de uma fazenda, numa casa, e sair caminhando e procurar um resgate e voltar para casa, sabe? Procurar uma carona e voltar para casa. Então ele é muito mais prático, digamos assim. Mais simples, Mais talvez. simples, digamos, mais simples no de voo, né? Quando a gente fala também dessa questão... Então, mas a rampa ali em Poços, ela está apropriada para qualquer tipo de esporte de voo livre. Esporte de voo livre. Tanto asa quanto glider. Você considera, você que já praticamente já viaja o mundo aí nos seus voos, você acha que a pista aqui, falando especificamente da pista de Poços, é uma pista adequada, é uma pista boa? Com certeza. Eu vi falar muito de Governador Valadares, que tem uma... Sim, lá é muito famoso por conta das condições de voo. Lá as condições de voo são melhores que aqui, é uma das melhores condições de voo que a gente tem no Brasil. Você fala condição de voo em relação aqui à temperatura? Porque vento? a gente precisa de térmicas para voar, que é o ar quente que sai do solo e sobe e vai até as nuvens, por exemplo. Então a gente usa essa massa de ar quente para subir. E tem regiões do Brasil que, por ser mais calor, pelo solo ser mais seco, por exemplo, aqui é muito verde, a gente tem muitas fazendas, muita plantação, e o solo não é tão seco assim para esquentar, para o sol aquecer aquela determinada área e liberar bolhas de ar quente para a gente subir. E a região mais ao norte de Minas, assim, geralmente tem essa condição mais favorável a um voo mais forte, a gente fala base, que é a altura que a gente pode subir, a bases mais altas, então assim, a condição de voo é melhor. Mas é o que eu falo, aqui em Poços, por a condição ser um pouco mais difícil, ele forma pilotos mais técnicos, porque é mais difícil de voar aqui. Então quem voa aqui em Poços, voa em qualquer lugar do mundo. E você perguntou sobre a qualidade da nossa rampa aqui. Nossa rampa é uma das melhores do Brasil, questão de estrutura, facilidade de você subir. É muito difícil você ter uma rampa que em 5 minutos você está do centro da cidade até a rampa, né? Isso é maravilhoso, é muito fácil pra gente, né? E questão de gramado, hoje a gente tem lá, a Setur está fazendo um ótimo trabalho com toda a parte lá estrutural, a gente tem um restaurante lá em cima, banheiros limpos, né? Então você vai para fora, hoje você não tem isso, você não vê isso. No próprio campeonato que eu estava agora na Turquia lá, a rampa lá assim, até perigoso você estragar um equipamento, porque a rampa não é bem cuidada, sabe? Apesar do nível lá ser muito alto, a condição ser muito mais forte do que condições que a gente tem aqui no Brasil, as rampas não são muito... Não tem muita estrutura, assim, sabe? É legal você falar isso, porque muitas vezes a gente fala aqui no Brasil, e aí fica se comparando, porque na Europa, nos países dos Estados Unidos, as situações são muito melhores que nós, a gente tem aquele complexo de coitadinho, né? Sim. Então, assim, quando você fala isso, é bom porque a gente começa a valorizar o que a gente tem aqui no Brasil. Lógico que tem rampas boas lá, mas aqui no Brasil a gente tem muitas rampas legais. Igual o próprio pico aqui, a estrutura do pico é invejável, assim, o gramado deles parece um campo de golfe, né? Eles têm restaurantes, banheiros, tem áreas para crianças, tem área de campo, então assim, você não vê coisas dessas assim ao redor do mundo, sabe? É bem legal. E falando ainda sobre essa questão da rampa, hoje, por exemplo, eu não sei, faz algum tempo que eu não vou lá na rampa. Eu não vou na rampa. Você diria que hoje, com essa estrutura, nós temos um maior número de pilotos? Ou isso foi decrescendo, ou está ampliando? Como é que você vê esse crescimento ou não da atividade? Eu não estou muito por dentro da quantidade de pilotos que a gente tem hoje no clube, o Clube Poços Caldense. Mas eu acredito que tenha crescido o número de pilotos formados aí. Até por conta de a gente ter vários pilotos de renome assim, internacional, né? A gente tem, desde o início do clube aí, quando começou, a gente tinha o Renato Lopes, que ele participava, fazia acrobacias, o Rafael Carvalho, o próprio Cristiano Risse, né, que você citou no começo da nossa conversa, a Marcelo Show, ela é campeã brasileira, quem mais? Tem vários pilotos bons aí que são referência, e o pessoal, vendo essas referências, tem Poços também como um lugar assim, que eles têm vontade de vir praticar, conhecer, e acaba tem toda essa estrutura de dupla ali agora, e do duplo o pessoal
cria essa vontade de voar solo e fazer o curso e voar. Então, eu acredito que tenha crescido o número de participantes aí, sim. Você falou sobre, a gente fala sobre o parapente, no caso, parapente paraglider, como queira, mas você está dizendo aí de algumas modalidades dentro Quais são as modalidades existentes dentro do parapente? Hoje a gente tem o acro, eu acho que ele, hoje em dia, ele não é tão mais divulgado assim, mas a gente tinha muita gente fazendo acro. Acro qual que é? Acrobacia. Acrobacia. O pessoal sai, faz pirueta, dá looping, é uma loucura. não é pra mim, tua praia. não é pra mim. Não. Aí a gente tem o cross livre, que é o voo de distância. Os brasileiros até há pouco tempo eles detinham o recorde de distância mundial lá no norte do país, acho que é em Caicó, alguma coisa assim. Até a Marcela tá agora lá tentando com o pessoal lá, ela está auxiliando alguns pilotos de fora a tentarem bater o recorde. O pessoal voa lá 600 quilômetros em linha reta, sabe? 600, 500 quilômetros. O pessoal todos eles vão para o norte lá, o pessoal de fora vem para cá tentar bater recorde. Tem hoje uma modalidade que está muito assim em alta, que é o hike and fly, que o pessoal vai caminhando, fazendo trilha, sobe a montanha, aí voa, sobe a montanha, voa. Assim, faz um pit stop, voar, me dá vontade de voar, voa. Isso aí, legal. hike and fly. O pessoal gosta de caminhar, fazer um exercício, uma trilha, e vai voando pelas montanhas, vai fazendo trilha. E a minha modalidade é a race, é a corrida, né? Que hoje a gente voa praticamente monitorado o tempo inteiro por GPS. Então a gente tem um aparelho, é como se fosse um videogame praticamente. A gente tem um aparelho que mostra a nossa posição em tempo real no mapa, e a gente sabe, isso é pré-definido antes do dia, cada dia tem é como se a gente tivesse uma pista de corrida por dia. A gente vê as condições do tempo, direção do vento, altura do teto, a gente fala, hoje, por exemplo, um voo que a gente faz bastante aqui, a gente sai daqui de Foz, vai até Botelhos, Palmeiral e pousa na rampa. Dá para fazer uma prova dessa, por exemplo. Então, pelo GPS, você sabe quem está na frente, quem conseguiu fazer essa rota, e a corrida... uma corrida mesmo. Uma corrida. Quem conseguir completar antes ganha. E me diz assim, você falou que é uma corrida. Como é que é essa questão da corrida? Vocês pulam ao mesmo tempo? Não ao mesmo tempo exato, mas a gente chama de start, né? Que é um portão de start virtual, um gate virtual. Então todo mundo, a gente, por exemplo... Mas você tem classificação para o gate? Tipo como tem, por exemplo, em provas de corrida de carros, por exemplo, onde você tem primeiro, né, não. A gente tem um horário de largada, por exemplo, todo mundo pode decolar meio-dia e a largada é 1 hora. Então o pessoal vai decolando, porque geralmente são 120 pilotos, de 100 a 120 pilotos. Então todo mundo decola ali e todo mundo fica esperando no ar o horário do start. Então fica eu não sei se você já... aquela passarada tanto ali. de gente voando, quando dá 1 hora, por exemplo, se a gente definir que o start é 1 hora, quando dá 1 hora todo mundo larga. E como é que vocês ficam acima do start? É por alguma coisa Pelo também? equipamento que a gente tem, a gente sabe ali, o equipamento avisa pra gente, deu 1 hora, o start abriu, todo mundo sai correndo. Queimar a prova? Tem. E aí o pessoal sabe na hora da apuração, né? O cara que está lá pegando todos os track logs que a gente fala, que nada mais é do que o registro do nosso voo, ele pega todos esses track logs e analisa se o cara startou antes ou queimou a largada, né? Ou se ele validou os pontos que ele teria que validar ali na corrida. E aí tudo isso é apurado e no final do dia você tem lá a qualificação, quem chegou primeiro, quem liderou mais, tudo isso. E agora, especificamente nessa prova da Turquia, onde você foi campeão mundial, conta um pouquinho dessa prova pra gente, como é que ela foi, porque, por exemplo, você disse que quem chega primeiro, mas você sabe quando chega primeiro, você não tem a mínima ideia que chegou em primeiro. Não, você tem uma ideia, porque uma corrida ela é definida por 3 tipos de pontuação. O ponto de liderança, porque o voo é uma coisa meio invisível, você não sabe, porque a gente precisa das térmicas, como eu te falei, mas você não sabe se a térmica vai estar lá ou não. Então, o cara que voa na frente, ele se arrisca mais. Porque se ele não pegar a térmica, ele vai planejando até pousar. É como um cara que pega a onda, por exemplo. Ele tem que pegar uma onda... Ele tem que achar aquela onda perfeita e aí você pega aquela onda.
aí você vai planando e você tem que pegar outra, porque com uma só você não consegue fazer o circuito inteiro. Então o cara que voa na frente se arrisca mais, então ele ganha mais pontos. Então pode ser que aquele cara que voou muito na frente, mas não cruzou a linha de chegada em primeiro, pode ser que ele ganhe porque ele ganhou mais pontos de liderança. Então na somatória da pontuação final ele ganha aquela prova. Então, nesse tipo de prova, até para deixar uma competição mais justa, a gente faz 7 dias de prova, geralmente. Porque o que acontece muito a gente depende muito do tempo, da condição do tempo. Entendi. Então, às vezes, um dia chove, ou um dia o vento está contra, ou um dia também não tem possibilidade de fazer uma prova justa, porque a condição está fraca. Então, a gente faz 7 dias de prova, a gente soma todos os dias quem pontuou mais ou não, e no final você tem uma somatória final que sai o campeão. Então lá foi a mesma coisa. Lá a gente deu sorte que todos os dias deu prova. Foram assim 6 dias maravilhosos de prova. Condição muito forte. Isso na Turquia mesmo? Na Turquia. Qual cidade da Turquia? Foi em Aksaray. Aksaray, na Turquia, é um lugar muito legal porque a gente voa na base de um vulcão extinto lá. E não é igual Quimposta, que Quimposta você sabe que tem, olhando de cima você vê a borda do vulcão ali, né? Que pega aqui Caldas, Andradas, ali, Pão da Cascata e tal. Você vê que tem a borda do vulcão. Lá não, lá você vê o vulcão realmente, lá montanhando. Por isso que tem uma térmica diferente lá. Lá é muito forte. De repente está uma lava lá, pronto. E lá a montanha tem o quê? Tem 3.500 metros de altura, então você é um visual muito legal. Você está voando assim na lateral do vulcão, sabe? E aí as provas são feitas ali ao redor daquele vulcão, condição forte, o solo muito seco. Então as condições são muito extremas, até porque a gente tem um vento forte. Mas é uma condição que eu gosto de voar, é uma condição que dá para você correr mais. Eu gosto de uma condição um pouquinho mais forte, assim. Então a gente teve 6 dias de prova muito legais. Lá foi muito bacana, porque no primeiro dia eu decolei meio atrasado. Eu tive um problema lá na decolagem. Eu vi um comentário que eu até em inglês, que eu traduzindo ali, e falava exatamente que você começou meio complicadamente. Assim, pra mim foi um balde de água fria no começo, assim, porque eu falei, nossa, primeiro dia já vou me dar mal aqui, né? Porque justamente pela rampa que a gente comentou sobre a qualidade das rampas no exterior, lá a rampa era muito suja, tinha muita raizinha de grama e tal, e as nossas linhas são muito finas. A linha do parapente parece uma linha de fio dental, é muito fina, porque a gente precisa de menos arrasto para ter mais performance. Então, as minhas linhas estavam enroscando naquelas raizinhas, eu fiquei com medo de estourar alguma linha e eu perder o equipamento, perder a competição. Então, assim, não estava conseguindo decolar, decolei por último. Quando o start abriu, eu estava no pé do morro, assim, e os caras já estavam, eles já estavam altos, startados, já começando a corrida. E aí eu consegui correr, pegar os caras, passar os caras e matar a prova no primeiro dia. Ganhei a prova no primeiro dia. Aí eu falei, cara, alguma coisa especial tá vindo aí. Era pra mim essa. Aí eu não sei se foi no terceiro dia, matei outra prova e quase que eu mato uma terceira prova, quase que eu ganhei uma terceira prova. E a minha constância lá foi tão boa assim que eu não precisei nem competir o último dia. Eu já fui campeão por antecipação. Então, já no sexto dia? Porque já no quinto dia. No quinto dia você já estava... Eu já fui campeão por antecipação. Eu não precisava nem voar. Os caras falavam assim, não vai pra rampa não, vai pra piscina. Eu, não, tem que voar porque eu tô aqui pra isso, né? Mas foi muito legal, a gente está conversando aqui, né, com o campeão mundial, porque aí é até uma coisa interessante que eu estava comentando aqui com o Sérgio, aliás, comentava com ele quando eu fiz o convite, que eu acho muito interessante do Brasil. Eu não sei se a gente fica muito ligado a esportes como futebol, vôlei, enfim, outros esportes, mas às vezes um esporte como o parapente, ele não é tão falado, tão comentado, né? A gente tem aqui em Poços de Caldas um campeão mundial, não sei se todo mundo sabia disso. Eu, por exemplo, não sabia, pra você ter uma ideia, né? Então, assim, muita gente não sabia, inclusive eu não sabia que a gente tem em Poços de Caldas um piloto não só campeão mundial, né? Foi campeão mineiro, campeão sul-mineiro, campeão brasileiro, e a gente às vezes não tem esse conhecimento. Então a gente fica perdendo isso, quer dizer, a valorização do esportista, né? E eu queria perguntar, eu vou perguntar para o Sérgio agora, vou perguntar a respeito disso, se ele vê um esporte como o parapente extremamente desvalorizado ou não, se aqui ou no mundo inteiro, como é que é essa história?
Não saia daí, já já a gente volta após o primeiro intervalo do Hora da Verdade de hoje. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade hoje, você viajando com a gente aqui e com o Sérgio Sampaio, campeão mundial, né? E a pergunta minha do bloco anterior é exatamente isso. Ô Sérgio, eu não sabia, e aí me perdoa a ignorância, porque às vezes as informações não chegam, né? Mas você acha que o parapente como esporte, até um esporte radical, e você sendo campeão mundial e tal, você se sente assim um pouco, não de você, mas o esporte em si, um pouco esquecido da mídia? Como é que é isso? É estranho, né, o parapente ele não ter tanta visibilidade quanto a gente gostaria, porque é um esporte muito legal, né, tipo, é bonito, a gente, assim, é uma aventura diferente, você está voando, é uma coisa... Nós temos algumas imagens, não sei se essas são as que você me encaminhou. Sim, isso aí foi olha aqui. Isso aí foi uma das provas que eu ganhei lá. Isso na Turquia? Na Turquia. Olha. É você ali? Ali sou eu, isso. Essa prova estava acabando de chegar no gol ali. O gol é onde a gente, é o nosso ponto de chegada, essas né? Duas. E assim, a gente não tem muita cobertura de mídia realmente. Não sei te falar porquê, mas há sim um desinteresse ali, né? Você olha que visual bacana. Olha que visual tipo, lindo. Isso ainda é na Turquia, nós estamos falando ainda da Turquia ainda, olha. A gente voando ali em pelotão, né? Assim, um visual alucinante, né? O vulcão lá atrás. Posso fazer uma pergunta óbvia? Claro. Mas para quem nunca voou, por exemplo, eu sei que às vezes é difícil identificar com palavras o que é voar, né? Mas como é que você define assim um pouco, se é que dá para conceituar e definir o que é estar assim com esse visual maravilhoso, aberto? Como é que é essa sensação? É alucinante, assim, assim, eu tenho um viés mais assim de competidor. Entendi. Então para mim, assim, a adrenalina de estar competindo e fazendo aquela corrida, estratégia, sabe? Eu não paro de pensar para onde eu tenho que ir. Você nem repara muito no visual porque você está... Não, estou focado na competição ali. Mas é diferente de quando era no começo. No começo, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu consegui ganhar uma alturinha, eu consegui dar rampa norte, né, que é a nossa rampa principal, ver a cidade do lado de cá, falei, nossa, que coisa linda, né? Que legal, que alucinante. Mas hoje em dia eu vou, só penso assim, como eu comentei com você no off aqui, eu tô mais nas competições do que nos voos recreativos, né? Então para mim é total foco assim na competição. Eu sempre tô pensando, tô voando aqui e olhando qual seria a melhor rota para eu voar, quem está na frente, quem está atrás, eu tô prestando atenção em todos os pilotos. Competição, saber, né? Então não é um momento para mim que eu estou apreciando a natureza, digamos assim, sabe? Mas a sensação é muito legal. É um jogo de xadrez assim o tempo todo, sabe? É muito bacana. Você diria que no Brasil, você até falou um pouco sobre isso, nós temos um nível de parapente de alta qualificação em relação ao mundo, por exemplo?
Nível de pilotos? Pilotos, com certeza. Aqui no Brasil, o ano passado, a gente teve o campeão pan-americano daqui, e um amigão meu, Rafa Barros, ele sempre vem treinar com a gente aqui também. Ele foi campeão pan-americano, campeão brasileiro, o pessoal que vai nos PWCs lá fora. Para você entrar no PWC, que é o Paragliding World Cup, onde eu fui campeão da Copa do Mundo, você precisa ser selecionado para entrar nessa competição. Então a peneira é muito grande, porque o nível do pessoal lá fora também é muito alto. Os franceses hoje, por exemplo, são os melhores. Eles até foram campeões mundiais agora em Castelo, acho que faz umas 2 semanas. Os franceses levaram tudo. Eles levaram por equipe, feminino, masculino. Então eles são os melhores do mundo ainda. Mas a gente tá chegando no nível assim, sabe? A gente tem vários pilotos muito bons aí que estão correndo. Só que a gente tem uma grande dificuldade ainda, que é realmente correr fora, porque você fazer uma temporada no exterior é muito caro, então é muito inviável para a gente ainda, sabe? Isso que eu ia perguntar em relação a essa sustentabilidade que vem, a sustentabilidade financeira de um esporte desse, e você sendo um competidor, como é que é essa questão financeira, a tua sustentação financeira? Você tem patrocinador, você mantém por si mesmo, como é que é essa história? Gostaria de ter patrocínio, mas como a gente estava até entrando no gancho, o pessoal não tem a gente não tem uma boa visibilidade para ter um patrocínio ainda, né? Porque o pessoal vai patrocinar a gente, mas a gente não tem uma cobertura boa de mídia. É muito difícil a gente aparecer em redes sociais, coberturas de TV. Até agradeço a oportunidade de estar aqui. Então é difícil você conseguir um patrocínio de marca, né? Muita gente consegue patrocínio por incentivo, esses incentivos de esporte, de governo e tal, mas de empresa é muito difícil. Então a tua sustentabilidade é você que, desculpa a pergunta, mas ela é pertinente, você que banca toda a tua, por exemplo, a tua ida para a Turquia, toda essa estrutura, é você que banca do teu bolso. Por isso que é complicado a gente conseguir fazer essas viagens, tá? É muito difícil, porque acaba inviabilizando as competições que a gente gostaria de ir e não consegue, né? Puxa vida, a gente tem umas coisas assim que a gente fica até... você fala assim, poxa, o cara é campeão mundial e não tem uma... Mas a gente não tem, porque usualmente a gente fala de Federação Brasileira de tal esporte. Aqui no Brasil nós temos uma Federação Brasileira de Parapente? A gente tem a CBVL, que é a Confederação Brasileira, e ela apoia em casos assim... uma coisa que a gente tem que diferenciar, existe o campeonato mundial e tem a Copa do Mundo de Parapente. Então eu fui campeão da etapa da Copa do Mundo de Parapente. O mundial já é uma competição por equipes, onde você está representando o Brasil. E aí nesse caso a Confederação banca, ela ajuda os pilotos. Aí ela ajuda com hospedagem, inscrição e tal. Então, nesse tipo de competição, a gente tem o apoio da Confederação. No caso desse campeonato mundial? Desse mundial que aconteceu em Castelo agora. Mas não da Turquia, que é uma outra competição. A Turquia é o PWC, que é a Copa do Mundo, que é um campeonato de super alto nível. Ele é até um pouquinho... Nós estamos tendo aí, acho que é a premiação. Foi a premiação, exatamente. Essa é a premiação na Turquia? Só foi pra na gente Turquia, ilustra um pouquinho esse momento aí. Aí a gente estava recebendo a premiação por equipes também, porque além de individual, eu fui campeão por equipe lá. Tá. Então você fez barba, cabelo e bigode. Foi. Esse foi o momento da premiação de equipes. Que legal, né? E aí esse aí foi por individual. Eu acho que eu tenho, inclusive, eu não sei se você tem aí, Adriano, a classificação feita pela própria Paragliding World Cup. Aí tá aí, exatamente. Eu captei essa imagem e mandei. Esse aí foi a primeira prova que eu estava vendo, o ranking da prova 1. Foi a primeira prova que eu primeira prova, Esse é o ranking da prova 1, então. Prova 1. Que você fez 994,8 pontos. Exatamente. Você está vendo, cada dia você ganha uma pontuação. Cada dia você ganha, se você tem direito a 1000 pontos. Entendi. E nesse dia você quase fechou os 1000 pontos. Quase fechei os 1000 pontos. Olha, que exatamente. Muito legal. Voltando a falar dessa questão de patrocínio, então, verdadeiramente tem uma confederação, mas ela subsidia um pouquinho dentro desse campeão... Quando você está representando o Brasil. O Brasil, quando você está representando o Brasil. Ali, no caso, eu estava representando o Brasil de alguma maneira, né? Mas é um campeonato que você vai se você
se você quiser. Não é porque a gente é federado, a gente está na confederação. Então a confederação ela seleciona os pilotos. A gente tem um método de seleção por ranking internacional. Uhum. Quem ganhou, por exemplo, o Campeonato Brasileiro do ano. Então tem uma fórmula ali. E esse ano, por exemplo, eu não consegui entrar na equipe ou disputar nenhum lugar na equipe brasileira, porque como a gente não tem patrocínio, a gente tem que trabalhar, então eu tive que optar. Ou eu tentava ir para fora, para alguma etapa no exterior, ou eu competia o brasileiro. Desculpa. Então esse ano eu fiquei fora do brasileiro. Entendi. Esse ano eu tive que abrir mão do brasileiro. E quando você chega, por exemplo, para a Confederação Brasileira aí, e você apresenta uma credencial de um campeão mundial, mesmo que de outra, isso não tem um reflexo? Não tem não pesa muito, apesar assim, o reconhecimento vem. Sim. Mas a gente tem como eu disse, a gente tem uma fórmula de seleção, porque a gente tem que dar oportunidade para todo mundo conseguir entrar na equipe, porque a gente tem que incentivar pilotos novos. Entendi. A gente tem que dar força para o Campeonato Brasileiro. Então a escolha de um piloto não é simplesmente a confederação falar, não, o cara é bom, ele vai entrar para a equipe. Tem que ter como é que fala? A gente tem que ter uma batalha ali de homem a homem para você conseguir aquela vaga para entrar numa equipe, né? Então a gente tem essa fórmula que define se o cara está bem ranqueado mundialmente. Hoje, por exemplo, eu sou o segundo piloto melhor do Pan-Americano, das Américas. Eu sou o segundo melhor piloto das Américas. E isso para o ano que vem faz com que eu seja um piloto da equipe do Pan-Americano, por exemplo. Se eu tiver a oportunidade o ano que vem de conseguir entrar no Pan-Americano, eu estou dentro da equipe. Quando a gente fala de patrocínio, é claro que envolve muitas, até existem esportes onde a possibilidade maior de patrocínio existe por uma série de fatores. No caso do paraglide, do parapente, existem essas questões das empresas, por exemplo, que fabricam o equipamento, o capacete, ou essas empresas não poderiam estar associadas ao seu nome como geralmente as empresas elas têm os pilotos de fábrica, que a gente chama, né? Tem os top pilots de fábrica lá, que ela já tem a equipe dela que representa a marca nos campeonatos. Entendi. Então é muito difícil uma marca patrocinar algum piloto simplesmente porque ele é bom assim. Existe. Vários pilotos são patrocinados. O patrocínio, na verdade, não vem muito em dinheiro, vem mais em equipamento. Entendi. Né? Porque, assim, tem muito piloto bom aí e é muito difícil também patrocinar, várias questões burocráticas, então o pessoal dá mais equipamento assim em troca. Porque equipamento é um equipamento caro hoje em dia. Entendi. Então, só de você ganhar um equipamento já é uma ajuda muito boa. Qual que é o teu contato aqui em Poços, por exemplo, com a Secretaria de Esporte? Existe algum vínculo, algum contato, ou você também é esquecido? Nenhum. Se você chegar lá na Secretaria de Esporte, eu estou aqui com meu amigo, hein? Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem você é? Não. Caraca, velho, tem umas coisas que acontecem que a gente fica assim, ainda mais você sendo Poços Caldense. Pois é. Você desculpa a minha indignação, mas assim, eu fico indignado por mim mesmo, porque eu também não sabia. Então, quando me falaram, aliás, eu vou mandar um abraço pro Glaupinho, né? Sim. Que me indicou, falou, tem um campeão mundial aqui. Eu falei, mas quem? Aí, né? Então, mas a gente fica assim achando que você teria algum contato com a Secretaria de Esportes. Não. Nem sabe da tua existência. Não, acho que talvez não sabia através do Hora da Verdade, quem sabe, né? A gente chega até eles aí. Porque eu acho super importante a gente ter um apoio, você que está bancando-se, né? E falando dessa história de autossustentação, de financeiro, quando você está em terra firme, o que você faz? Porque quando você está lá em cima, você está voando e é um piloto de competição. No seu cotidiano, aqui em terra firme, o que você faz? Eu sou programador. Você é programador, O que me sustenta é a programação. Você então faz autodidata, parece, né? Sim. Você aprendeu ali na marra, estudando. Na época, né, eu comecei a voar, na época eu também comecei... Quando você começou a programar, era a programação COBOL, não? Não peguei essa fase. Você não pegou. É porque eu fui programador. Eu fui programador COBOL. Uma das primeiras profissões minhas, eu trabalhei com programação COBOL, para você ter uma ideia. É meio paleozoica, na era paleozoica, lá na década de 80, mais ou menos.
né, que tinha programação COBOL, que era o básico do básico, né? Então você aprendeu mesmo então você é programador. Na curiosidade, na verdade eu comecei mais mexendo na parte de design, ali, de layout para web mesmo, fazer sites para clientes locais e tal. E aí comecei a me interessar mais pela parte da programação e fui ali estudando. E você tem uma empresa, você tem uma... eu trabalho por conta hoje. Você trabalha por conta. Você quer dizer que você é um empreendedor mesmo, né? Na área do voo, empreendedor. Na hora pessoal também empreendedor. Eu me viro. Que legal. Quando a gente fala de um atleta, você pratica outros esportes além da prática de piloto de parapente ou não? Não. O tempo que eu tenho de sobra, assim, eu prefiro me dedicar ao voo. E é claro, eu faço exercício, vou à academia para manter a forma. Porque o voo também ele te exige muito do físico, né? Sim, explica um pouquinho pra gente essa história da sustentação física. É mais braço, mais perna? Como é que é? Os dois, porque é uma rotina muito desgastante, assim, porque o voo a gente decola mais ou menos ali meio-dia, vamos dizer. E só que as rampas geralmente são longe da cidade onde a gente fica, do QG, do quartel do general que a gente fala. Então a gente tem que acordar muito cedo, a gente acorda às 7 horas da manhã, toma café, as vans pegam a gente e a gente vai para a rampa. Então a gente tem que chegar na rampa umas 10 horas para ter aquele briefing de segurança, para a gente saber qual que é a prova do dia. Então praticamente eu faço uma refeição às 7 horas da manhã, um lanchinho lá pelas 11 e meu almoço vai ser 7 horas da noite, sabe? Então o dia é muito desgastante e o esforço físico, o estresse mental ali é muito desgastante também, o braço. A gente tem, o nosso equipamento ele tem uma variação de velocidade. Para você variar a velocidade dele, você usa a perna, é um acelerador que a gente fala. E é pesado, então você tem que usar a perna, acelerar, desacelerar o tempo inteiro, segurando a vela, controlando. Então o desgaste físico é muito grande. No final de campeonato, assim, eu perco 2, 3 quilos. Meu Deus. E a segurança? Quando a gente sempre fala de segurança, né, como é que é a segurança de um equipamento? Ou qual a segurança que você tem que ter para voar de uma certa, vamos dizer, dentro de uma certa margem, né? A gente não pode esquecer que o parapente é um esporte assim, radical, de competição, né? Principalmente, é um esporte de risco, é um esporte radical. Diferente de um voo recreativo, que é muito seguro, os equipamentos são muito mais seguros do que o meu equipamento, por exemplo. Porque o meu equipamento é um equipamento realmente de alta performance. Então ele está sujeito... Ele é mais leve do que... Ele é mais rápido, ele tem um melhor planeio, ele tem um comando mais sensível, é tudo para você ter performance. Ele foi feito para ter performance. Então a gente, por exemplo, tem que voar com 2 reservas, a gente tem um paraquedas reserva que... se acontecer alguma coisa irrecuperável, irreversível, você pode jogar o reserva. Então, assim, tem os planos B e C ainda, né? Não é uma coisa assim, se a vela fechar, não tem mais o que fazer. Não, tem. Mas ainda assim é um esporte de risco. O que mais acontece, assim, que pode dar alguma coisa errada é você estar perto do relevo. Porque você não tem tempo de recuperação. O que você chama de perto do relevo? Traduz um pouco isso. Se você estiver voando perto de uma montanha, por exemplo, tá. E você tomar um colapso, porque o parapente são 2 asas, uma de cada lado, digamos assim. Você vê um equipamento, uma vela, mas são 2 lados ali. Se ela fecha um lado e ela avança, ela te joga para a montanha. E se você estiver perto ali muito baixo, você não tem tempo de reação. Agora, quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, mais seguro você está. Aí o pessoal às vezes fala assim, o piloto caiu de 200 metros. Não acontece isso, sabe? O piloto tomou uma rajada de vento e caiu. Não acontece não essas acontece coisas. Isso. É mais falta Porque de conhecimento. Porque quando acontece mesmo. algum problema e ele não está perto da encosta, você tem tempo de reação. Você tem tempo de reação, tem tempo de... Exatamente. Porque o que a gente ouve falar muito, por exemplo, acho que se é em asa delta mesmo, é quando ela se fecha. Né? E aí parece que não tem para onde escorrer. No caso fechou. Ela foi feita para fechar, na realidade, porque se ela fosse mais rígida, digamos assim, se ela quebrasse, você não teria como reabrir ela. E como ela é mole ali, é um tecido com várias galerias internas que distribuem a pressão do ar internamente nela ali,
se ela fechar, a parte que está aberta distribui o ar para ela de novo e ela abre. Então, assim, é bem seguro, é bem seguro. Eu li também um pouquinho mais, até para a gente entender mais o cenário, e há uma informação que eu captei, não sei se ela é verdadeira, é que, na verdade, a questão do parapente surgiu a partir do paraquedismo. É isso mesmo? Que eles precisavam de ter uma forma de pousar, e aí onde surgiu essa ideia do parapente. Foi a evolução ali, né? Porque o paraquedas ele só desce, você não tem um planeio. E realmente foi evoluindo em relação a isso. O pessoal queria cada vez voando mais longe, né? E a evolução do paraquedas foi isso. A gente começou a ganhar mais planeio. E hoje, por conta do planeio, você consegue voar cada vez maiores distâncias hoje, né? Hoje o parapente tem um planeio assim de a cada 10 metros que você voa para frente, você cai 1 metro para baixo. Então assim, você consegue, se você subir 1000 metros de altura aí, você anda aqui 10 km para frente, né? Então você consegue fazer longas distâncias hoje. E quem determina, por exemplo, a altura é o próprio piloto, que ele, através também dessas questões É a térmica. A térmica que joga você para cima ou para baixo. Exato. Você não tem muito como controlar isso. Não, a gente procura térmica, né? Você não tem como, assim, igual você falou, controlar, né? Você está sempre caindo. Essa é a lei, você está sempre caindo. Então, você não sobe, então? Não só. A nossa luta é para subir, é para encontrar essas fontes para permanecer de ar mais quente. tempo. É como se fosse um balão. O balão ele se mantém no ar porque ele injeta ar quente naquela bolha ali, né? Sim. E a gente precisa desse ar quente para subir. Então é como se a gente estivesse sempre caçando uma bolha de ar quente para se manter em voo. A nossa luta é para se manter em voo. Entendi. Você já procurou, por exemplo, você falou de balão. Você já andou de balão? Já andei de balão. E você não deu vontade de você continuar no balão? Não, falou, não. Eu andei uma vez de balão na minha vida aqui em São Sebastião da Grama com um piloto que tinha sido também campeão brasileiro. De balonismo. Legal. E foi muito interessante, porque o pouso é que me deu um certo problema, porque né, você não sabe onde você vai pousar. Você não tem controle. Você não tem controle. Eu falei, gente, mas parece que não é. Foi muito assim, maravilhoso voar. E paraquedas, você já também pulou de paraquedas? Paraquedas eu já saltei também. Foi lá em Boituva. Só que é uma coisa que eu não senti muito adrenalina, prazer, né? assim, não, porque eu achei que foi muito confuso. Eu não sei se o pessoal lá é de praxe isso, mas eles assim, quererem que o negócio vá muito rápido. Então, assim, quando eu saltei, aí o cara deu uma cambalhota comigo ali, eu já me perdi, né? Você fica meio confuso, porque você nunca fez aquilo. E aí, quando eu me situei, assim, que eu falei, nossa, que legal, né? Tô voando aqui, tá bacana. Aí ele abriu o paraquedas, já deu umas piruetas lá e pousou. Então, mas sem graça, você falou? Eu achei, cara, muito confuso. Nada. Eu não tive aquela parte da curtição, assim, falando, nossa, que coisa louca, não tive essa parte da curtição. Eu acredito que se eu tiver uma experiência em um local que eu tenha mais tempo de queda livre, acho que vai ser mais bacana. Muito legal. Bom, a gente está conversando com o Sérgio Sampaio, campeão mundial de parapente ou paraglider, como queira, mas a gente vai para mais um intervalo, não sai daí, a gente volta rapidinho. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso
que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta, começando o último bloco dessa conversa, que para mim está sendo muito interessante, eu tenho essa impressão para você também, já que a gente tem muitas coisas que a gente não sabe na vida, ainda bem que tem sempre um momento de aprender, né, de entender um pouquinho um esporte tão importante, tão legal, tão bonito, né, para quem só observa assim, e que é o parapente ou o paraglider, como queira, mas é legal também saber que a gente tem em Poços de Caldas um campeão mundial e que nem sempre a gente fica sabendo dessas coisas, né? Então por isso que é importante você fazer uma entrevista como essa, primeiro para valorizar o próprio piloto, segundo para valorizar a cidade, valorizar principalmente os nossos talentos locais, valorizar principalmente nossa pista que tem aqui em Poços, né? Que o Sérgio já falou sobre isso, né? Então valorizar as coisas locais é sempre muito importante. Por falar em valorizar as coisas locais, eu estou aqui com uma camisa que você sabe de onde é a procedência, de onde é a origem, né? É ali na Luiz Jordana, Prefeito Chagas 70A, por lá você encontra marcas famosas no mundo inteiro, aqui no Brasil também, então marcas de qualidade, né? Que faz a diferença, porque você colocar uma roupa de qualidade, você sabe que ela dura muito mais e você fica, né, muito mais bonito quando você coloca uma roupa de qualidade, uma roupa de marca que realmente procede, né, que tem uma procedência interessante. Então passa por lá na Prefeito Chagas 70A, tem todo o atendimento da Silene, do João, pessoas que vão lhe dar toda a consultoria para você sair de lá muito bem vestido, ok? E você que está aí construindo, vai construir, está pretendendo aí buscar um lugar também que tenha pedras principalmente, para deixar a sua casa ainda mais bonita, né? Passa por lá e tem esse banho de loja através da Marmoraria do Contorno, ali na Vereador Edmundo Cardillo 2615, telefone na tua tela, 3713-1565, com todo o atendimento, a assessoria do meu amigo Tchãozinho, que está sempre sorrindo, né? Rico ri à toa mesmo, hein, Tchãozinho? Fala a verdade, conta pra gente. Mas a amizade do Tchãozinho sempre é muito importante para todos nós, e você chegando por lá, em 5 minutos você está amigo do Tchãozinho também. Por aqui a gente volta no Hora da Verdade, a gente tem mais uns minutinhos aí para entender um pouco esse cenário do parapente, que aqui em Poços de Caldas a gente tem uma pista de voo livre maravilhosa, como o próprio Sérgio disse, e pilotos da qualidade do Sérgio Sampaio, que tem aí, ó, olha só, esse aí é uma base né, de alguns troféus que você recebeu. Você lembra qual foi o primeiro? Sempre tem aquela história, qual foi o primeiro troféu que você recebeu? Os primeiros ali sempre marcam mais, né? Estão mais profundo ali. Isso é uma parte dos troféus que eu ganhei durante a minha trajetória. Você já foi em segundo lugar ali, ó, também, já, né? vários. Já vale, né? É porque assim, a gente tem... Isso é na sua casa, na sua residência? Lá em casa. Você guarda lá os troféus. E a gente tem, por exemplo, quando... Eu procuro muito para os regionais que a gente tem na região, no Campeonato Paulista, Mineiro. Então, por exemplo, às vezes eu ganho uma isso aí é a imagem da Turquia ainda, você lá na... Ah, sim, subindo ao pódio lá. Sim, foi emocionante, foi muito legal. É legal que num campeonato desse, por exemplo, como você está ali, o PWC a gente vai meio que para treinar, para elevar o nosso nível, porque aqui no Brasil a gente sempre está competindo com os mesmos pilotos. E geralmente já se conhece. Né? A gente tem muita amizade. Tá aqui, exatamente. E aqueles, geralmente os bons pilotos se mantêm durante vários anos ali, então a gente está sempre competindo com os mesmos. E a gente vai num PWC da vida assim para realmente ver em que nível que a gente está e elevar o nosso nível para conseguir melhorar. Régua, né? Exatamente. E quando você vai num campeonato assim, um PWC lá fora, é muito legal que você faz amizade com gente assim que você tinha como assim, inacessível. Um ídolo, talvez. É muito legal. Bacana, cara. E aí você vê todo mundo te apoiando ali. No final, os caras estavam me chamando de unbeatable, né? Que eu imbatível ali, porque eu já fui campeão por antecipação. Então, cara, é muito legal. Muito legal. Agora, e esses troféus aí, desde que a gente começou, eu comecei no Sul Mineiro, né? Que foram as primeiras competições que eu comecei
a participar aí. Então, às vezes, o Sul Mineiro ele era dividido em várias etapas. Você tinha um campeão, a super final, né, que seria o campeão. Então, às vezes, você ganha ali uma etapa em segundo, uma em terceiro, e vai somando, no final você é o campeão geral ali, né? Então, tem vários troféus, assim, de etapas também, é muito bacana. É, bem legal ter isso em casa, né? Você olhar e falar a minha trajetória. E, na verdade, como você disse, você começou aos 16, né? É. Então, assim, para ser também um campeão mundial, não vai achando que você vai começar... Não, demora, é muita batalha, né? A gente não... Porque, por exemplo, você está com 42 anos, né? Então, são 16 com 26, acho que são 20, sei lá, são 26 anos, eu acho, de voo livre. Eu dei uma pausa, até, sei lá, linkando com essa questão de falta de reconhecimento, eu dei uma parada em 2011, que foi quando eu fui representar, aí sim eu fui pro Mundial mesmo, fui representar a equipe, foi lá na Espanha, em Piedrahíta, e, cara, quando eu tinha sido campeão brasileiro, e fui selecionado para representar o país na Espanha. E aí foi onde eu fiquei, o campeonato teve que ser paralisado por alguns problemas que a gente teve lá, mas na somatória dos pontos eu ainda fiquei nos top 10 lá. E quando eu voltei, eu senti um pouco, porque era uma fase que eu estava muito aficionado assim, no voo livre, minha vida era totalmente dedicada ao voo, e quando eu voltei eu senti um pouco foi um baque assim, não ter esse reconhecimento, sabe? Aí eu dei uma parada em 2011, e voltei, acho que em 2019. Então você ficou 8 anos parado. Só que você para, mas a paixão ainda tá ali. Eu nunca desfiz minhas amizades de voo, então eu sempre tive contato, o pessoal ainda voava, ainda ia nos campeonatos. E eu sempre querendo voltar. Aí teve um mineiro, acho que foi em acho que foi nesses meados de 2019. Aí eu tava sem equipamento nenhum já, porque eu tinha vendido tudo, e o Cristiano Risse falou, vai lá no Mineiro, foi lá em Cambuquira, vai lá no Mineiro, te empresto a minha vela e tal. Eu fui e ganhei o Mineiro. Aí eu falei, aí a paixão voltou. Voltou, tem que voltar lá. Aí voltei e estamos aí. E assim, é muito interessante você falar isso como um piloto de competição e um piloto hoje, né, com uma reconhecida, né, carreira, e você fala assim, bom, eu já passei por várias fases, né? Uma delas foi, por exemplo, se encantar demais e acreditar que talvez você tivesse um reconhecimento. Sim. Hoje, como você já passou por várias fases, provavelmente esse reconhecimento você já fica até mais, tipo, eu já sei do jeito que tá, né? Não tem exato, muito como você já aceita. Você fica meio calejado. Você já não fica muito na expectativa, né? De ter... Eu sempre falo que a expectativa é a mãe da decepção, né? Porque você fica na expectativa de ter um reconhecimento que nem às vezes um reconhecimento que não tem uma causa, né? Tem uma dedicação. Exatamente. Por exemplo, você mesmo disse, né? Há um treinamento, né? Sim. Você dedica boa parte da sua trajetória, da sua história no cotidiano dentro dessa história do esporte, né? Sim. Acompanhando, sabendo e até treinando mesmo. E quando eu não estou competindo, eu estou analisando a competição que eu não estou analisando, porque a gente tem, como eu te disse, a gente tem esses track logs que eles ficam guardados. Então eu consigo analisar voos de outros pilotos em outras competições. Então, quando eu não estou treinando de fato, assim, voando, eu estou analisando o voo dos outros, de outros pilotos. Então, cara, é dedicação total, assim, a melhorar a minha performance, minha análise. Então, é dedicação mesmo. Você sabe que eu estava conversando aqui nesse intervalo com o Sérgio, eu falei, e o Sérgio fala tão, assim, apaixonado pelo esporte que a gente percebe, que até ele nem procura mais o reconhecimento que está dentro dele, isso. Eu falei assim, eu só não pratico esse esporte porque eu tenho medo de altura. E ele falou, não é por isso não, eu também tenho. Você tem medo de altura? Tenho medo de altura. Como assim? Eu até brinquei com ele, parece aquele enfermeiro que tem medo de dar injeção em todo mundo, mas não, em mim não, porque eu não... É estranho mesmo, porque a gente voa, assim, em alturas bem altas, 1.000 metros, 1.500 metros, 2.000 metros, a gente dependendo da época, assim, primavera, você pega 3.000 metros de altura. E se eu olhar para baixo, eu passo mal. Então, assim, você olha sempre para frente. Para frente e para cima. Porque assim, a percepção quando você tem que você está olhando para frente,
você não percebe que você está muito alto. Agora, quando você olha assim, direto para baixo, nossa, a sensação é muito ruim. Você já teve algum momento assim um pouco difícil, digo assim, de segurança, ou de ter um medo quando você estava pilotando e aconteceu alguma coisa? Não, medo não. Eu acho que eu nunca tive essa sensação assim de uma adrenalina que me travasse em algum momento, que eu tivesse um medo realmente de voar. Mas eu já passei por situações complicadas lá. É que no começo a gente fala que a gente tem aquele complexo de Superman, assim. Você acha que nada vai acontecer. Você está... novato, que é onde acontece, onde né? acontecem os porque a pessoa que se acha que domina, exatamente, ela já é um passo diferente. E é onde você dá margem pro erro e você não se preocupa tanto com os problemas que podem acontecer ali, então você fica meio displicente. Então, no começo, assim, você voa em qualquer condição, o vento tá ruim, não, vamos voar, porque eu sei, eu domino o equipamento e, na verdade, não, né? Na verdade, você está aprendendo. Então, eu já, uma vez ali na rampa, eu já caí, porque você começa tem níveis de equipamentos. Sim. O nível básico, o intermediário, e hoje eu vou numa competição que é super avançada. E eu pulei essa etapa. Sabe? Já sei. Exatamente. Não, eu já domino, vou voar numa competição aqui já. Peguei, tomei uma fechada lá na rampa ali, tem aquele platôzinho embaixo ali. Caí lá, bati a cabeça. Se eu não tivesse capacete, eu acho que eu não estaria aqui. Aliás, perdi a memória. Você perdeu a memória? Meu Deus, que foi um momento... Não, se eu não tivesse capacete, o meu capacete ele rachou inteiro. A energia dissipou assim no capacete, né? E ele quebrou inteirinho. Se eu não tivesse capacete, eu não estava aqui hoje. Não, mas então você passou por um momento mas justamente por essa... por que na verdade isso foi uma luz, né? Cuidado, porque você não é assim, Superman. Você tem que tirar isso num aprendizado e falar, não, vou dar um passo atrás, eu realmente tenho que me cuidar aqui e não achar que eu sou invencível, né? Que eu não sou o que eu sou. Quando a gente fala de carreira, e cada um de nós tem assim uma percepção ou uma projeção da carreira, né? Em qualquer área, em qualquer esporte, por exemplo. Como é que você faz assim, se é que você faz, por ser um cara estrategista e tal, como é que você faz um planejamento da sua carreira futura dentro do parapente? Hoje eu tenho eu almejo alguns títulos aí, porque como você disse no começo, eu já fui campeão de vários tipos aí de títulos, né? Mineiro, paulista, brasileiro. Aí eu ainda pretendo, apesar de eu ter representado já o país no Mundial, eu ainda pretendo representar de novo e talvez ser um campeão. Eu fui campeão da Copa do Mundo, né? Da etapa da Copa do Mundo, e a Copa do Mundo ela é dividida também em várias etapas, e o ano que vem, como eu ganhei essa etapa da Copa do Mundo na Turquia, eu estou selecionado para uma super final, que aí vai ser nível mais elevado ainda, porque vai estar aí tipo, são os melhores de cada etapa que vão estar participando lá. Então eu pretendo tentar pelo menos um top 10 lá. Eu acho que eu tenho condição, que eu tenho capacidade de ganhar esse campeonato lá também. Então eu almejo ganhar essa super final e talvez aí também ser um campeão pan-americano, que a gente teve aqui em Andradas o ano passado, que eu estava ali também nos top 3 até o último dia. No último dia eu fiz um erro lá e caí para 10º. Mas eu acho que eu também tenho total capacidade para ser um campeão pan-americano. Então eu almejo vários títulos aí para frente. É o que eu pretendo, assim, meus treinos, meus voos regionais, os voos que eu faço aí com o pessoal, é tudo almejando aí melhorar minha capacidade técnica para conseguir uns títulos mais altos aí no futuro. Você acredita porque hoje em dia a gente pensa, sempre quando tem um esporte e tal, a gente pensa assim, será que esse esporte um dia vai ser um esporte olímpico? Você acha que o parapente pode se tornar um dia um esporte olímpico de competição? É difícil falar. É muita burocracia para conseguir que um esporte ele entre assim como olímpico, mas eu acho que a nossa dependência do tempo dificulta um pouco isso. Porque, sei lá, uma partida de tênis, você marca uma partida de tênis, aquele dia vai acontecer. O voo não. Você marca, vai ter um campeonato semana que vem, pode chover e não tem nenhum dia de competição, né? Então acho que isso que dificulta um pouco a gente ter até essa visibilidade, porque
vamos supor, você quer mostrar o parapente para todo mundo, uma competição para mídia, como funciona. Aí você marca com a TV lá na rampa, por exemplo. Aí chega um dia, nossa, vai ter um campeonato aqui. 120 pilotos e tal. Aí a TV chega lá em cima, ninguém decola, porque o vento está contra. Então é difícil. É difícil, Essa dependência do tempo acho que atrapalha um pouco. Pois é, nós também temos uma dependência de tempo aqui. Nosso tempo está acabando, infelizmente, né? Mas eu queria deixar assim pela sua presença aqui com a gente, um presentinho, uma lembrança do Hora da Verdade, um dos livros que eu escrevi também para você. Obrigado, que bacana. Levar, agradecer muito a tua presença eu que aqui. agradeço. Presentão, obrigado. Obrigado pela tua presença, viu? Ficam os segundos finais. Queria agradecer a presença também da tua esposa, que está aqui, a Paula, né? Que veio acompanhando aí. Nesses seus voos, né? Queria agradecer e deixar os segundos finais aí para suas considerações. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouco do que é o parapente, da minha carreira aí. E vamos ver se o pessoal agora gostou e entendeu um pouco mais como funciona. E vamos visitar a rampa aí, que está cheio de pilotos ótimos aí. E o parapente aqui de Poços de Caldas, do clube, tem os melhores pilotos do Brasil. Então a gente está muito bem representado. Muito obrigado, então, ao Sérgio Sampaio, que esteve aqui com a gente, né? A gente entendeu um pouco mais esse esporte, né? O parapente, a gente fica olhando, às vezes, o pessoal aqui, pulando aqui, a gente às vezes não entende muito, né? Acho que a gente compreendeu pelo menos um pouco, né? desse esporte e também da necessária, né? Reconhecimento da população, das autoridades, enfim, em relação a um campeão mundial morando aqui em Poços Caldense, e que leva o nome da nossa cidade, o nome do país aí para outras competições internacionais, nacionais. Então vale a pena a gente reconhecer os talentos de Poços de Caldas, e a gente tem muitos, né? Infelizmente muitos a gente nem conhece, mas hoje foi a possibilidade de conhecer mais um talento aqui, que é o Sérgio Sampaio. Muito obrigado ao Sérgio, né, a esposa dele que esteve com a gente aqui também, a Paula, e a você que sempre nos acompanha nesses voos que a gente faz toda segunda-feira aqui no Hora da Verdade, e a gente espera você para o próximo, nas próximas segunda-feiras, se Deus assim o permitir. Uma ótima semana, fica com Deus, a gente sempre se vê e voa juntos no Hora da Verdade aqui na TV Poços.